Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas e a aula de hoje é o último conteúdo que nós vamos abordar do material extra de física, que é fechar com o conteúdo de termologia. Lembrando que a aula passada nós começamos a falar dos conceitos básicos de calor. E essa área aqui nós chamamos de calorimetria. Então a calorimetria é um ramo da física que estuda as trocas de calor e também medidas e como nós podemos calcular essa quantidade de calor. Lembrando só, vamos só revisar um pouquinho da aula da semana passada, que a temperatura é algo que cada corpo possui, né? Então, e o calor é uma energia térmica que é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, não esqueçam disso. Só haverá transferência de calor se houver diferença de temperatura entre os corpos. A aula de hoje nós vamos estudar como calcular essa quantidade de calor Q. Nós vamos ver que essa quantidade de calor Q ela pode ser calculada a partir de outras grandezas físicas que nós vamos estudar na aula de hoje. Não esquecer também que o calor é algo, quando o corpo está com maior temperatura ele cede, quando o corpo está com maior temperatura ele cede calor, e quando ele está com menor temperatura ele recebe calor. Então, o calor é transferido sempre, nunca o corpo possui calor. Também outra coisa importante que é das unidades de calor que no sistema internacional é dado por Joule, mas nós usamos muito também a unidade de caloria, inclusive nos cálculos que nós vamos fazer hoje, que vocês vão fazer como tarefa. Nós vamos utilizar também uma unidade que não está no sistema internacional, mas é muito utilizada na física, que é chamada caloria, CAL, o símbolo dela. Outro ponto importante que eu tinha pedido também na tarefa da semana passada era fazer a conversão. Qual que é uma caloria equivale a quantos joules? A aproximadamente 4,18 joules. Então eu tinha que fazer uma regrinha de 3 para converter joule para caloria ou caloria por joule. Tá? Agora nós vamos entrar com uma grandeza física nova e é de extrema importância. Vocês já notaram, é muito comum acontecer, vocês já notaram que quando vocês pegam lá um determinado material metálico, ferro, ou alumínio, ou qualquer outro material metálico, vocês sentem que aparentemente ele aparece, né? Ele parece estar mais frio do que se você pegar um material isolante, se você pegar uma barra de plástico, ou pegar na madeira, ou é muito comum acontecer que quando você pisa no carpê, dá a impressão que é muito mais quentinho, muito mais quente do que se você pisar na lajota. Então o que acontece? No fundo aqui, pessoal, se vocês medirem a temperatura lá da barrinha de ferro, ou que vocês pegam, ou da barra de madeira, eles vão ser a mesma. Mas o que dá essa sensação de um corpo estar aparentemente mais frio que o outro, sendo que ambos estão com a mesma temperatura ou com a temperatura ambiente? É essa grandeza física chamada aqui de calor específico. O calor específico, ele vai ser o quê? Cada corpo ele vai receber uma maior ou menor quantidade de calor. Ou tem corpos que recebem mais calor com facilidade, ou perdem calor com facilidade, e outros corpos que recebem calor ou perdem calor, né, precisam de muito mais energia ou com maior dificuldade. Então o calor específico que a gente vai chamar aqui de letra C, um C minúsculo, é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Alguns corpos, algumas substâncias, você precisa fornecer uma pequena quantidade de calor para essa substância, para essa temperatura aumentar. Por exemplo, se você aquecer uma barra de ferro, se você colocar uma pequena quantidade de calor numa barra de ferro, ela já vai aquecer rapidamente. Já a água, por exemplo, a água tem um calor específico super alto. Por quê? Porque você precisa fornecer muito mais calor para a água para que a sua temperatura aumente. Considerando que essas duas substâncias têm a mesma quantidade aí, né? Então essa grandeza ela caracteriza cada tipo de substância. Então cada substância vai ter seu calor específico. A massa você não consegue diferenciar uma substância da outra com a massa, né? Você pode colocar na balança, cada substância ter 1 grama ou 1 quilograma, você não consegue diferenciar uma substância da outra, mas o calor específico você consegue diferenciar uma substância da outra.
e cada uma dessas substâncias vão ter um comportamento diferente quando é exposto a uma fonte de calor. Então, tem corpos que vão receber maior quantidade de calor e corpos que não vão receber essa maior quantidade de calor. Aí, unidades de calor específico não precisa decorar, que é uma unidade de joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama grau Celsius. Ou seja, como eu tinha falado para vocês, ele depende do que esse calor específico? A quantidade de calor, aqui pode ser em calorias, fornecida para 1 grama de uma substância para que essa substância aumente em 1 grau Celsius. Essa grandeza física aí, ela vai ser utilizada para calcular o calor, a quantidade de calor, porque vai depender do material. Quando a gente transfere calor para um determinado corpo, a substância que esse corpo é feita vai influenciar nas trocas de calor. Então nós vamos... Agora aqui como um exemplo, eu coloquei aqui essa tabela, deixa eu ampliar um pouco mais, dar um zoom. De calor específico de algumas substâncias. Vamos pegar aqui a unidade de caloria por grama Kelvin. Nós temos, por exemplo, os metais aqui, ouro, prata, cobre, aço, ferro. Esses materiais possuem calores específicos super baixos, ó, 0,031, 0,056, 0,092, né, nessa unidade aqui. Ou seja, esses materiais eles precisam de uma pequena quantidade de calor para aquecerem. Vocês podem ver isso na prática. Coloque em uma panela lá sob a chama, ela vai aquecer rapidamente. E a água que está dentro da panela não vai aquecer rapidamente, vai demorar muito mais. Então os metais eles têm calor específico baixo porque eles aquecem rapidamente. E se você também deixar sobre uma superfície, lá esse material ele vai resfriar também rapidamente, ele vai perder. Então ele precisa de uma pequena quantidade de calor para aumentar ou diminuir sua temperatura. Já nós temos outros materiais aqui que tem calor específico maior. Ó, é muito mais difícil você aquecer o cimento, a lã, o tijolo, porque é um pouco maior esses valores. E olha a água aqui, pessoal. A água é a substância que tem o maior calor específico da natureza. Por quê? Porque você precisa de 1 caloria para esquentar, para aquecer 1 grama de água e aumentar 1 grau Celsius de temperatura. Já aqui no ouro, que é o outro extremo, você precisa apenas de 0,031 caloria. Então, é muito mais difícil de aquecer a água do que os metais, né? Então agora vamos ver um exemplo clássico aqui. Quando vocês vão lá na praia. Vamos dizer, vocês vão lá na praia de manhã ou próximo do meio-dia. Vamos dizer próximo do meio-dia. Você pisa na areia, a areia já está quente e você vai entrar na água, ela está fria ainda. Por quê? Porque quando surgiu o sol, a areia não necessitou de muita quantidade de calor. Ela já aqueceu rapidamente, a areia já aquece rapidamente. Apareceu o sol, já começa a aquecer a areia. Já a água ela vai demorar o dia todo para ser aquecida. E o que acontece daí à noite quando você vai na praia? Você vai pisar na areia. À noite, o que aconteceu? A areia também, o sol desapareceu, já resfriou rapidamente. Então a areia ela aquece rapidamente, mas também ela resfria rapidamente. Já a água, se você for entrar na água à noite, ela vai estar mais quentinha. Por quê? Porque a água ela demorou para aquecer, mas ela também vai levar a noite toda para esfriar. E assim o processo vai acontecendo. Outro exemplo, e por quê? Porque a água ela tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Já a areia ela tem 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então a água precisa de muito mais calor para aquecer e muito mais calor e retirar muito mais calor para ela resfriar. Já a areia ela precisa de pouco calor para aquecer, mas também precisa retirar pouco calor para ela resfriar ou baixar sua temperatura. Outro exemplo muito interessante que acontece é que por que os desertos alcançam temperaturas acima de 50 graus Celsius de dia e à noite o deserto possui temperaturas abaixo de zero? Porque o deserto tem pouca umidade, tem pouca água. Então o que acontece? Ele possui praticamente areia. Então de dia o deserto ele aquece rapidamente, atinge altas temperaturas, mas à noite também ele resfria rapidamente. Então não existe umidade do ar para segurar praticamente esse calor ou manter uma temperatura maior. Então a temperatura resfria rapidamente à noite.
Já em locais, em nossos locais nós temos muita umidade do ar, então ele é mantido esse calor à noite devido à umidade do ar, mantendo a mesma temperatura. Então aqui está um exemplo o exemplo clássico aqui da praia. Então quando vocês imaginarem pisarem na areia da praia e ver que ela está quente, a água vai estar fria. E à noite não, à noite a água vai estar quentinha e a areia já vai estar fria, porque ela resfriou rapidamente. Esse calor específico é super importante, porque essa grandeza física aqui a gente vai usar lá para calcular o calor. E como que nós vamos calcular aqui o calor? Vamos imaginar o seguinte, agora eu vou lá para frente, que eu vou pular essa página aqui, tá? Essa parte de mudança de estado físico. Agora vamos usar para chamar os tipos de calor. Eu acabei colocando ali na frente, mudando de estado físico, mas não vamos falar depois dele. Agora vamos aos tipos de calor. Calor sensível. O que nós chamamos de calor sensível? O que seria esse calor sensível? Que é ela é a quantidade de calor que é transferida entre corpos, produzindo assim uma variação em sua temperatura. Exemplo, quando você começa a fornecer calor lá na panela com água lá, o que vai acontecer? Tanto a panela como a água que está contida na panela vai começar a aumentar a sua temperatura. Se você colocar um termômetro ali, à medida que você vai aquecendo aqueles materiais com a chama, a temperatura vai aumentando. Até chegar num limite, que é o quê? O ponto de ebulição lá da água começa a ferver. Daí já é outra história. Mas enquanto a água vai aquecendo, você vai aumentando a temperatura. O processo inverso também pode ocorrer. Eu posso transferir, no lugar de fornecer calor para a água para ela aquecer, para aumentar a temperatura, eu posso começar a retirar calor da água. Isso acontece dentro do congelador. Se eu colocar água na geladeira ou no congelador, o que vai acontecer? Se você colocar um termômetro lá, a água estava, vamos dizer, 25 graus Celsius, vai baixando a temperatura, porque a geladeira retira calor. Essa quantidade de calor é chamada de calor sensível, e a gente vai calcular a partir dessa famosa fórmula aqui que vocês vão utilizar mais a fundo lá no ensino médio, chamado Q-macete. Aí, essa quantidade de calor, como que nós podemos calcular a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura desse corpo? Nós temos que conhecer a massa do corpo, nós temos que conhecer o calor específico, que é aquela grandeza que nós vimos lá anteriormente, eu falei antes dela, que é o material que esse corpo é feito, que ele pode aquecer com facilidade ou não, e a variação da temperatura, obviamente. O que você vai pegar? Você vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se você quiser calcular a quantidade de calor do corpo, é só substituir o valor da massa desse corpo, é muito simples. O calor específico do corpo, daí você vai ter que analisar que corpo é. Se for água, por exemplo, o calor específico vale 1, tá? Vocês vão substituir aqui na fórmula. A massa, a gente vai usar aqui nesse caso, a gente vai calcular essa quantidade de calor em calorias, geralmente. A gente calcula. Por quê? Porque a gente usa a massa do corpo em gramas e usa o calor específico em caloria por graus Celsius. E a variação da temperatura em graus Celsius. Então vamos dizer que eu quero calcular a quantidade de calor para aquecer um corpo de 10 graus Celsius até 50 graus Celsius. Quanto que variou de temperatura? De 10 graus Celsius até 50 graus Celsius. É só pegar 50 menos 10, vai dar 40 graus Celsius. Então a gente não vai colocar a temperatura aqui inicial ou final, a gente vai calcular quanto variou essa temperatura, certo? Então você vai pegar aí a variação da temperatura do corpo. Então o calor vai depender diretamente aqui da variação da temperatura. Então se eu fornecer mais calor para o corpo, maior vai ser a sua variação da temperatura. Tá? Depois eu vou deixar um exercício para vocês resolverem sobre isso aqui. E você também vai depender da massa do corpo. Quanto maior for a massa do corpo, mais calor eu vou ter que fornecer para o seu corpo para variar a sua temperatura. Esse é o chamado calor sensível. Mas a pergunta que eu faço para vocês, será que quando eu forneço calor para o corpo, ele só pode aumentar a sua temperatura? Será que pode acontecer alguma outra coisa que não seja aumentar a temperatura? Na verdade, nem sempre, quando eu forneço calor para o corpo, ele vai variar a sua temperatura. No caso do calor sensível, beleza, mas se eu posso também fornecer calor para o corpo para mudar seu estado físico. Daí nós chamamos aqui um outro tipo de calor, que é o calor latente. Tá? Esse calor latente é a quantidade de calor que eu vou fornecer para esse corpo, mas para mudar o seu estado físico. Vamos dizer assim,
é a quantidade, vamos dizer que aqui eu começo a aquecer uma quantidade de água. Eu vou aquecendo essa água até ela chegar a 100 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius essa água, o que vai acontecer? Essa água vai começar a virar vapor, ela vai começar a ferver. Então, esse processo que você vai tornar a água de líquido a vapor já não é mais calor sensível, vai ser calor latente. Então, vai ser uma quantidade de calor para alterar a fase, não alterar a temperatura mais. Então, quando eu estou fervendo a água, quando eu chego a 100 graus Celsius a água, por calor sensível, a partir do momento que a água começa a ferver, a temperatura vai se manter a mesma, vamos dizer 100 graus Celsius, e o corpo, o estado físico do corpo vai passar de líquido para vapor, até se tornar totalmente vapor. Isso vai ocorrer em 100 graus Celsius. O calor latente aqui, ele vai depender de outra coisa. Ele não vai depender da variação de temperatura, ele vai depender da mudança de fase do corpo. Então ele vai depender, esse calor latente é o chamado Qi-mole. Ele depende do que? Ele depende da massa do corpo, tudo bem? Porque você pode ferver uma pequena quantidade de água ou uma grande quantidade de água, também isso vai influenciar. Ou você pode derreter uma determinada massa de gelo, ou maior ou menor. E vai ter esse valor L aqui. Assim como eu tinha o calor específico, eu tinha o meu calor específico lá para alterar a temperatura, que era o calor específico sensível, eu também vou ter o meu calor específico latente, que é o quê? O calor específico latente é o calor específico que é absorvido ou cedido pelos corpos durante o processo de fusão. Então, é o quanto de calor que eu preciso para derreter uma certa quantidade de gelo. Ou quanto que eu preciso de calor para ferver uma certa quantidade de água. Então, aqui ele tem também determinados valores que eu vou fornecer lá no exercício. Essa parte aqui, pessoal, eu não vou cobrar a fundo nos trabalhos, tá? Isso aqui é só pra gente ir além do conteúdo, porque a gente vai entrar em detalhes aqui lá no ensino médio, beleza? Então aqui só para mostrar para vocês o que vocês têm que saber, que existem dois tipos de calor. O calor latente, que é o calor responsável para alterar a fase, e o calor sensível, que é para alterar a temperatura do corpo. Então existem esses dois tipos de calor. Mas, para alterar essa fase, que tipo de fase que pode ser alterada num determinado corpo? Aí nós vimos lá, isso aqui vocês já viram lá do processo do Fundamental 1, como que ocorre a mudança de fase. Daí aqui, além da variação da temperatura, que nós vimos, calor sensível, o calor pode alterar seu estado físico, ou calor latente. Como que pode acontecer? Nós temos aí 3 estados físicos aqui que a gente vai mais utilizar. Existem outros também, mas aqui a gente vai utilizar apenas esses 3 aqui, o nosso foco. O estado sólido, onde os átomos ou moléculas se encontram bem ligados, um próximo, assumindo uma forma. O estado líquido é o estado onde as moléculas estão mais afastadas umas das outras, menos ligadas. E eles assumem a forma do recipiente. E o estado gasoso, onde as moléculas estão muito afastadas, átomos e moléculas estão muito afastados uns dos outros e as ligações são extremamente fracas. Isso faz com que ele não só assuma a forma do recipiente, como ele escape do recipiente, né? Ele não fique contínuo no recipiente se eu abrir. Então, vocês já devem ter estudado isso aqui, eu só vou reforçar, que quando você quer passar o corpo do estado sólido, esse corpo passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de vaporização, ou ebulição, ou evaporação. Quando nós fazemos o processo inverso, do gasoso para o líquido, é a condensação ou liquefação. Por exemplo, a nuvem lá, a nuvem que está no estado vapor se tornando chuva, é a condensação. E do estado líquido para o estado sólido, que seria o quê? Solidificação. É a formação do gelo, por exemplo, a água se transformando em gelo. Fusão é o gelo derretendo, né, se tornando líquido, e a vaporização é a água fervendo. Tá? Só que existe também o processo que o corpo pode passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente, que a gente chama de sublimação. Isso aqui, por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que coloca lá no armário, lá no guarda-roupa, você não vai ver aquela bolinha de naftalina no estado líquido, ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente.
E também se você pode também ter a sublimação inversa, que é o que? Passar do estado gasoso para o estado sólido. Então isso aqui é só para relembrar, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura mais aprofundada depois desse vídeo, nesse tempinho que vocês tiverem. E então o que acontece? Quando um corpo recebe calor, as suas partículas tornam-se mais agitadas, procurando ocupar um espaço maior, aumentando assim o seu tamanho. Esse fenômeno também denomina-se dilatação térmica. Então além dos processos aqui de variação de temperatura ou alteração do estado físico, nós vimos também que quando esse corpo ele é aquecido, recebe calor ou aumenta a sua temperatura, pode ser, ele também ocupa mais espaço. Então, o que nós chamamos de dilatação térmica, só para reforçar aqui, pessoal. Então, não esquecer que os dois tipos de calores aqui, os tipos de calor pode ser sensível, que varia a temperatura, a gente usa aqui macete. Se tiver variação de temperatura na situação física, usa essa fórmula aqui. E se tiver apenas a mudança de fase, de todas essas que a gente viu aqui, sólido para fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação, a gente vai usar essa forma de mudança de calor, que é o transporte de calor latente. Tá? E isso aqui ocorre a temperatura constante. Por incrível que pareça, então isso quer dizer o quê? Se você começa a ferver uma substância pura, estiver fervendo a água, enquanto a água estiver fervendo, ela vai continuar com 100 graus Celsius até atingir virar totalmente vapor, certo? A nível do mar. Algo interessante, né? Enquanto a água estiver derretendo, passando do estado sólido para líquido, por exemplo, fundindo, ela vai passar do estado sólido para líquido a condições normais de pressão a 0 graus Celsius. Ela só vai variar a temperatura depois no calor sensível, não no calor latente. Na videochamada a gente vai tirar dúvida, na aula virtual a gente vai tirar dúvida sobre esses conceitos aqui, pessoal. E aí eu quero trabalhar com vocês e dar uma passadinha aqui nos processos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os processos de transmissão de calor. Aqui assim, só por nível de curiosidade, eu vou conversar que esses dois tipos de calor que a gente acabou de ver, ele pode ser transmitido de várias formas para o corpo que vai ser aquecido ou que vai mudar de fase. Nós vamos ver que são 3 tipos aqui que nós temos muito na prática. E isso aqui também eu vou falar na próxima aula, na aula virtual. Aí, os exercícios para vocês resolverem como... E a gente vai ver esses exercícios resolvidos também na videoaula. Os exercícios que eu vou pedir para vocês irem fazendo de tarefa para treinar vai ser o quê? Vocês já fizeram o 17, 18 e 19 Vocês já fizeram o 16, 17 e 18 na aula passada, não precisa fazer. Então vocês vão fazer o exercício 19. Esse exercício aqui vai falar sobre as bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Eu já dei ali a resposta, então quem ficou atento ali já sabe responder. E que processo que ocorre aqui de mudança de estado físico? Solidificação, condensação, fusão, sublimação e evaporação. Outro, número 20, é muito parecido. Que, se você responder o número 19, você consegue ver se essa afirmativa aqui... Cada afirmativa aqui é um processo de mudança de estado. Sublimação, solidificação, então vocês vão marcar qual o processo que é em cada situação. Uma pedra de naftalina, uma vasilha de água deixada no freezer, o que vai acontecer? Uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então aqui vocês vão analisar cada processo também, bem tranquilo. Agora quanto ao estado físico, aí vocês vão, para diferenciar bem o que é o calor sensível e o calor latente. Então, colocar verdadeiro e falso. Marque lá. O número 22, eu vou colocar uma dica. Essa dica é extremamente importante. Anote. Ele tem um recipiente termicamente isolado de 200 gramas de água que recebe o calor de uma fonte térmica e eleva a temperatura de 10 para 90 graus Celsius. O que aconteceu aqui? A temperatura aumentou, ou seja, variou a temperatura. Se a temperatura variou, que tipo de calor que eu vou calcular aqui? Calor sensível ou calor latente? Eu vou calcular o calor sensível. Então a gente vai usar qual fórmula aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo marcar. Opa. Vocês vão utilizar qual fórmula? O que? C. Aqui não tem como colocar o delta, eu vou colocar um D. O que é o delta? O que significa o delta? DT. Delta T. Então assim... Para calcular essa quantidade de calor que ele está pedindo, vocês vão pegar e substituir o valor da massa de água,
O calor específico da água vale quanto? A gente viu lá na tabela, mas o exercício indicou. É 1 caloria por grama grau Celsius. Substitui aqui. E a variação da temperatura? Se a temperatura foi de 10 até 90, então calcule a variação da temperatura e substituam aí. Tá? Então vocês vão calcular essa quantidade de calor direta. O número 23 agora é um exercício um pouco diferente, porque inicialmente o corpo estava no estado líquido. O corpo tinha tem massa de 40 gramas. É resfriado e alcança o resfriamento no estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Aqui vocês vão utilizar o quê? O que mole. M vezes L, porque o corpo está variando o estado, não está variando a temperatura. Quem que seria essa quantidade de calor aqui? É o 1.200 calorias. Quem que seria a massa? 40 gramas, e ele quer calcular esse L. Esse L aqui é o calor latente de fusão do corpo. Fácil, né? É só fazer a continha. Aí aqui, o 24. O 24 também eu vou deixar como tarefa, só que não resolvam antes essas tarefas, porque o 24, o 25, o 26 e o 27 vai ser baseado na aula que eu vou dar lá na sala de aula virtual para vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, assistam esse vídeo, depois façam a tarefa. Não entregue a tarefa só depois da nossa videochamada lá, para tirar algumas dúvidas. Não entregue a tarefa antes, eu não vou aceitar a tarefa antes. Assistam direitinho o vídeo, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês aqui. Um abraço e bom estudo para vocês. Até mais, pessoal!